Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do baiano japonês. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Quando eu tinha 21 anos, trabalhava numa serralheria junto com mais dois caras, um soldador e um encarregado. Lá era aquele típico ambiente tóxico de zoação e papo de comer mulher o tempo todo. Eles só falavam disso e me zoavam por qualquer coisa, ainda mais por eu ser quieto na minha, só fazendo o meu trabalho. Sei que os ambientes de trabalho geralmente são assim, mas era zoação toda hora a ponto de eu perder a concentração e até me acidentar. Na época, eu já tinha uma noçãozinha da Mask Pill, não conhecia a Red e era bem imaturo, mas sabia que não dava para falar nada sem ser zoado pelos idiotas. Um deles era um nordestino, porra, eu sei como é, que na época tinha a minha idade atual. Adorava traçar umas sub-17 de baixa renda, muitas vezes feias pra caralho. Ele também era feio, parecia um pangaré e tinha um ou dois dentes faltando. Cara, típico, isso é Brasil no puro suco. Era o típico São Jorge, comia qualquer coisa, não queria nada com nada no trabalho e já chegou a se atrasar horas porque teve um furdúncio, como eles chamavam, orgia no caso, na casa dele, na noite anterior. O outro, o encarregado, típico Shed comedor, aí, Shed, saca só, com cara de bandido e tatuado. Tinha mulher e duas filhas, mas vivia traindo. Era o típico buceteiro, como dizia o falecido Bastiato Lapriani. Já chegou a sair durante o intervalo do almoço para comer mulher que morava ali perto. Ela mandou para ele um vídeo enfiando o dedo na xereca e ele me mostrou. O cara deixou de almoçar para ir comer xereca. Cara, que delícia, é bom viver, é bom ouvir essas coisas do Brasil só por relato, cara. Ah, nossa, que maravilha. Inclusive, segundo boatos, já tinha comido até a patroa que era dona da serralheria. Haviam também outros degenerados que iam lá usar as ferramentas e contavam suas histórias. Um boomer que dizia que comia... Um boomer que dizia que comer cu de galinha é a melhor coisa. Pior que eu já ouvi essa merda também, tá? Porque é quentinho e apertado, mas a galinha morria uns minutos depois no canto. Porra, puta que pariu. Um outro lá que me dizia que metia o peru em bananeira quando tava na seca por mulher e o peru ficava machucado. Eu também já ouvi essa merda. Tinha um irmão dele que na época tava comendo mulher cujo marido tava internado com diabetes no hospital. Um maluco baixinho, com vários dentes quebrados, de um solado e com fama de meter o peru em boiola. Só homem de honra naquele lugar. Cara, que maravilha, cara. É por isso que eu digo, o inferno é aqui, cara. Raul Seixas tá certo. Nesse caso aí, né? Aí, pior no caso de vocês que estão ainda no Brasil, cara, que delícia. Bom, eu me demiti depois de 3 meses naquele hospício. Na época, eu morava com meus pais, então não ia passar aperto se ficasse desempregado. Mas aí que vem a dúvida. Se eu tivesse que ficar lá, aturando só por causa de grana, como eu ia me manter na Mask Pill, já que não funcionava e eu não tinha outras opções? Acredito que muitos aqui que só aguentam situações semelhantes por causa de grana ou para ter um teto para morar, não têm também para onde correr. E cara, que relato bizarro, né? É típico poema dantesco do Sétimo Círculo do Inferno. Esse tipo de e-mail aqui é um tomo perdido da Babilônia, cara. Isso aqui é um bestiário, tá? Vamos falar a respeito disso, um Necronomicon. Então, senhores, aqueles avisos de sempre, né? Se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Isso faz com que o conteúdo chegue a mais homens e podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje, mais tarde, lá para de noite, eu vou fazer uma live no canal de games caçando no Red Dead Redemption 2. Quem quiser acompanhar, cola lá para umas 9, 10 da noite, que vai ser o horário que eu vou estar acordando aqui. Eu tiro folga mais ou menos nessa época da semana, porque as entregas ficam melhor no fim de semana, tá? Então vamos lá. Como eu falei, esse relato aqui é o puro suco do Brasil. Principalmente quando se fala de boomers e pessoas de baixo intelecto, para não dizer outras coisas. A Mask Pill, ela tenta lidar com isso, ela tenta diminuir danos e ela tenta evitar
confrontos e problemas desnecessários, ela tenta evitar desgaste social, dores de cabeça. Como eu expliquei no Código do Coruja, ela é uma ferramenta temporária, tá? Todo mundo tem a sua bateria social. A minha é extremamente curta, a de outras pessoas pode ser mais longa. A questão é que ninguém tem bateria social infinita. Mulheres tendem a ter uma bateria social muito, muito mais extensa que a dos homens. Homem tem uma bateria social curtíssima e, sinceramente, a minha não dura nem 2 horas e precisa de quase uma semana para recarregar ou até mais tempo. A bateria social, ela se exaure principalmente quando você está em ambientes que você não está muito à vontade ou que não são do seu feitio, sabe? Tipo, estando com amigos ou família, gente que você gosta, dá para ficar horas, o dia inteiro conversando e socializando. Mas, e aí não é mask pill, né? Meio que não tá usando a bateria social. Mas com pessoas que você precisa ter relações, como é o caso de colegas de trabalho, ou colegas de classe, ou coisa do gênero, a bateria social se exaure muito rápido. Então, assim, nesses casos aqui, cara, tu tem que ir no pelo, entendeu? Você tem que ir na força do ódio mesmo, você tem que aguentar porque precisa aguentar. E o problema é que fechar a cara num canto e ficar sem falar com ninguém vai te fuder eventualmente, porque o brasileiro ele odeia esse tipo de coisa. O brasileiro ele odeia pessoas que são melhores do que ele ou que eles têm a impressão que são melhores do que ele. E quando você fica quieto na sua e não entra na macacada, esses caras realmente acreditam que você se acha melhor do que eles. É tipo aquela cena do Baby Driver, tá? É um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai reconhecer porque é um filme bem famoso. Onde tem aquela cena onde os bandidos estão se reunindo e o Baby, né, que é o protagonista do filme, ele fica na dele ali de óculos escuros. Ele é um excelente piloto de fuga, ele é muito bom no que faz e por isso tem um bandido ali em específico que ele se sente meio que ameaçado com aquela postura silenciosa na dele ali e pela competência que o Baby tem, né? Então o cara vem encher o saco por quê? Porque ele tem realmente uma insegurança profunda e dá pra ver que ele tem aquele perfil de malandro extremamente QI baixo que só entende uma linguagem animalesca, entendeu? Que é a do enfrentamento e uma comunicação óbvia demais, justamente porque ele não tem a capacidade de compreender pessoas que não mandam sinais muito claros. Então, quanto menor, eu percebo que quanto menor o QI do indivíduo, mais ameaçado ele se sente com informações não claras, porque ele parece achar que alguém que não dá muitas informações sobre si, que não demonstra que é um animal igual a ele, né, ou pelo menos tá naquele mesmo nível, mesmo que por falsidade, ele sente que é um estranho no ninho, como se fosse um invasor, sabe? Alguém que tá ali para espiar ele ou coisa do gênero, né? E isso é bizarro, é bizonho, assim. Esse tipo de papo, tipo, comer galinha, meter o pau em bananeira, sabe? Comer trans, para não dizer outra coisa. Cara, isso é tão real, isso é tão comum no Brasil que o próprio presidente atual da nação, em entrevista a Playboy na década de 80 ou 90, falou exatamente isso, cara. Que na época dele de infância, as coisas eram muito mais liberadas e os jovens eles tinham muito mais liberdade para explorar sua sexualidade, inclusive com animais. Não estou brincando, vá ver a entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva, Playboy. Eu sei, tem um meme do nordestino, né? De fato, isso é muito comum lá no Nordeste. E, cara, essa é uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu já ouvi essas porras assim também, bananeira e tal. Cara, é sinistro, tá? Eu cresci em roça até o meio da minha infância. Então você ouvia coisas satânicas a esse ponto e, meu Deus do céu, é aquele negócio, né? O que a Bíblia fala sobre zoofilia, ouvinte? Pois é o que tá escrito ali. Aí ninguém vai dizer, coruja, não sei o que, você está dando uma de cristão. Cara, eu digo, não sou cristão, não tô mudando de vida, entendeu? Eu continuo fazendo as mesmas merdas que eu sempre fiz, eu só tô estudando a parada. O problema é que muitos de vocês, ateus, né, vocês têm uma aversão ao cristianismo como se... É uma aversão de estimação. Porque vocês tiveram más experiências com igrejas, com cristãos ou pseudo-cristãos, hipócritas. E aí, religião é ópio do povo e tal, mas assim, vocês não conseguem estudar o cristianismo de uma forma ontológica, sabe? Como se fosse, sei lá, uma mitologia qualquer, mitologia grega, para os ateus, né? Tipo, não há essa curiosidade, essa mera humildade, né? É muito mais uma relação pessoal, uma versão ali de estimação, porque
as piores pessoas que vocês conhecem dizem seguir a Deus. E realmente, né? Realmente essa é a estatística, não tem pra onde fugir. Então tem muito cara que tem essa aversão, até compreensível, mas dá pra ver que é totalmente emocional, né? E assim, como é que você vai lidar com o Uga-Uga, né? Você tem que falar a língua do Uga-Uga, cara. Você conhece a língua do Uga-Uga? Você sabe, fala, você é fluente em Uga-Uga? Cara, eu já trabalhei com taxistas, já trabalhastes com taxistas? Cara, é a pior raça que tem, meu irmão. Que negócio bizarro. Taxista boomer ainda, tá? É papo de maluco que tem... Não tô brincando, ele tem 16 filhos. 16 filhos, tá? Isso dos que ele conhece, 16 filhos. Paga 5 pensões, tem mulher na rua, tem esposa dentro de casa e ainda come, como é que é? Sabor mulher, né? Vamos usar esse termo, sabor mulher. Tem relatos goéticos, literalmente goéticos, né? Que é de praticar sexo com animais, a goetia. É extremamente mitomaníaco, adora criar mitologias a respeito de si mesmo, de eu metia porrada em todo mundo, eu comia todo mundo, eu jogava bola pra caralho, eu poderia ter me profissionalizado, eu comia artista da Globo. Porra, os caras inventam uma maior mentira na cara de papel. Parece que é todo mundo pescador. E no fundo, esses caras eles estão sempre tentando mogar alguém. Eles só conhecem a língua do mogging, principalmente você que é mais novo, de novas gerações assim, e eles querem que você tenha uma relação de submissão, sabe, para com eles, onde eles até tentam te ensinar alguma coisa, mas eles estão extremamente atrasados e assim, não é nem um conhecimento válido, sabe? O único conhecimento que você vai ter com eles ali é um conhecimento por osmose. Não é algo que eles estão tentando passar, é mais uma coisa que você vai aprender por estar ali ao lado deles. Você vai aprender a lidar com o brasileiro, você vai aprender a lidar com o boomer, você vai aprender a lidar, por exemplo, com uma classe de trabalhadores que é de taxista, que é bem diferente das outras classes de trabalhadores, tá? E tem vários comportamentos específicos para essas classes de trabalhadores. O mecânico tem um comportamento X, das profissões mais comuns do Brasil, né? O taxista tem um comportamento Y, o motoboy tem um comportamento Z, sabe? Então cada classe de trabalhador tem uma cultura assim que você vai pegando e é muito engraçado isso aí. O serralheiro, como citado aqui pelo baiano japonês, eu já não sei muito bem como é que é porque eu nunca lidei com serralheiro ou outros profissionais assim em ofícios, né? Em oficinas gerais. Mas é engraçado porque eles seguem uma ordem, tá? Todo brasileiro em si ele vai seguir uma ordem, mas cada classe vai ter a sua própria cultura. A de taxista, por exemplo, é extremamente fofoqueira, tá? É extremamente fofoqueira, porque tá sempre nas ruas, então é fofoca, fofoca. Caralho, parece um bando de mulher, meu parceiro. Parece um cabeleireiro ali, quando os caras estão parando pra conversar e esperando o cliente ali na praça. É fofoca, fofoca. Os caras estão sempre na rua, então eles estão ouvindo de tudo. E é mentira pra caralho, é falso testemunho, é falsa acusação também. É nível falsa acusação, né? Não é do tipo, ali é Jack, tem que prender, não sei o quê. Mas é do tipo, ficar falando da mulher dos outros que a mulher dos outros trai. Mesmo que seja verdade, mas o cara não sabe disso, ele não tem essa informação. Então ele dá como certeza, né? Porque é um boato que tem ali. É extremamente mentiroso, como eu falei, mitomaníaco para caralho. Eles querem saber sempre alguma coisinha da vida de alguém, sabe? Para usar como se fosse a estratégia do Compromat, lá dos russos, né? Da inteligência russa. Que hoje em dia é utilizado por qualquer agência de contra-inteligência, que foi inclusive o principal objetivo ali do círculo de vocês sabem o que, do Jeffrey Epstein. É um sistema de chantagem, né? Então o taxista ele gosta de fazer isso meio que como um compromate ali, só que amador, né? E é toda hora piada, cara. É toda hora piada, toda hora sorrisinho. E aí, cara, sabe o que é verdade? É que as maiores críticas que as mulheres têm aos homens geralmente vêm direcionado aos boomers, sabe? Porque, em grande verdade, esses boomers e gerações X, porque no fim das contas são praticamente a mesma coisa, não mudaram muito um do outro, a geração Y pegou também, e a geração Z até pegou muito dessa cultura, mas já tô vendo uma dissidência maior, tá? Mas, no fim das contas, as críticas que as mulheres fazem aos homens, geralmente, são críticas a uma cultura boomer. Então, realmente, esses boomers, eles são tudo de ruim que as mulheres dizem dos homens, tá ali. É no boomer aquilo. Sabe essas mulheres que ficam ali se maquiando na frente da tela do celular, falando, homem é isso, homem é aquilo? É a red pill feminina isso aí, né? Pra todos os efeitos.
Tipo, elas têm essa parada, só que elas não têm nome, elas não têm uma comunidade, elas não têm os memes delas, porque elas não criam esse folclore por trás, tá? Porra, aqui na comunidade a gente tem o quê? A gente tem um filme, vários filmes, né, canônicos, a gente tem um canon inteiro, porra. Tem filme, tem apelidos, tem nomenclaturas, tem folclore, tem catálogos, tem um monte de coisa. As mulheres não. Elas não têm esse nível de profundidade. Mas, em suma, a comunidade de troca de conhecimento e de críticas e de entendimento do sexo oposto que elas têm é parecido ou igual ao que a gente tem aqui. Epistemologicamente, é a mesma coisa, tá? E, cara, é hilário porque bate tudo certo. Os caras têm um descaso com a aparência, têm uma higiene bucal duvidosa, são extremamente fofoqueiros, são mentirosos pra cacete, são desesperados por rabo de saia, são muito, muito hipócritas, são desonestos também, e eles adoram dizer que eles são homens de verdade e fazem algo por um conceito de honra distorcido na cabeça deles, onde é basicamente não passar vergonha, não ser mal visto, mas não porque ele se preocupa com virtudes, mas porque ele não quer ser pego. Então ele faz a merda toda ali, mas ele não gosta de ser questionado quanto a isso. Então a hipocrisia é a melhor arma. E o vocabulário deles assim tem umas 800 palavras, no máximo. Ou seja, é o dialeto uga-uga. Já ouviu falar dessa língua? Pois é, vocês têm que aprender essa porra pra lidar com o brasileiro. Não tem jeito, principalmente se for boomer, né? Então é assim, passou uma gostosa, é uma oportunidade muito boa para você usar a Mask Pill, se aproveitar do uga-uga ali e comentar alguma coisa a respeito. Não precisa nem ser uma gostosa, na verdade. Passou qualquer mulher, basicamente, você comenta alguma coisa. Não porque você quer, mas porque você precisa. Esses caras, eles têm meio que um timer, sabe? Um despertador na cabeça deles, onde você precisa falar alguma merda num período de 2 a 5 minutos. Se você não falar alguma merda dentro desse período, o cérebro deles começa a fritar ou alguma coisa assim, ou eles começam a te ver como estranho. Então tem um período específico que você tem que fazer uma piada ou um comentário bosta. Mulher é excelente, tá? Citar o assunto mulher é muito bom, e quanto mais sexólatra for o comentário, melhor. Não faça comentários escarnecedores, não faça comentários ai, red pill e não sei o quê. Faça comentários sexólatras, eles gostam é disso. Piada com viadagem também é muito bom, tá? Pelo menos eu estou ensinando vocês aqui a falar uga-uga. Piada com viadagem é muito bom, eles adoram piada com viadagem. A nível lá ele, né? Aquelas piadas, lá ele, não sei o quê. Uma piadinha daquela, tipo, em caminho de paca, tô caminho adentro, né? Ou vou fazer uma feijoada, dá pra vir te comer, esse tipo de coisa. Essas daí já estão manjadas. Mas pior que essas ainda colam. Eu, particularmente, nunca gostei de futebol, eu não sei nada sobre futebol. Então, pra mim, isso aí é um grandíssimo de um setback que você tem dentro da cultura uga-uga. Se você não gosta de futebol, não sabe nada sobre futebol, você se fudeu, tá? Vai ser muito mais difícil. Porque 20%, 30% da cultura uga-uga inteira é futebol. O resto é comida, sexo e violência, né? Então, 30% é futebol. Se você não sabe de futebol, fudeu. 30% você já perdeu aí. Mas uma coisa que funciona bastante, principalmente para homens que estão há mais de 10 anos à frente de você em idade, é a curiosidade. Uma curiosidade genuína. Eles veem isso como, sei lá, como se fosse um silverback, né? Um gorila ali, vendo o Betinho ali se submetendo, né? Então, quando o cara conta umas histórias mentirosas dessa, que você sabe que é mentira, tá na cara, você tem que dar uma prostituída social em si mesmo, né? É isso aí, a Mask Pill, ninguém disse que a Mask Pill era pra ser bonita, é pra sobreviver, sabe? É uma questão de utilidade pública. Então, você tem que olhar pro cara e olhar no fundo dos olhos dele, dar uma risadinha e falar, porra, queria viver isso aí, cara. Porra, eu não sou assim. Como é que você fez pra viver assim? Deve ser do caralho, né? Você comeu aquela artista da Globo, não foi? Porra... Aquela gostosa ali que todo mundo paga pau do bairro te ligou querendo te dar, mas você nem quis, não foi? Porra, imagina, deve ter sido isso mesmo. Porra, como é que você faz essas paradas, entendeu? Só que não pode ser em tom de escárnio, senão o cara se liga que você tá tentando tirar uma com a cara dele. Então, pra você ganhar pontos com esses uga-uga, é sempre muito bom você dar essa prostituída, porque não tem muito jeito. Mas em grande verdade, mais importante do que saber o que falar com esses australopitecos, é mais saber o que não falar. Então, falar merda é muito mais perigoso do que não falar nada.
Quando eu digo merda, é merda pra eles, tá? Um bom termômetro pra isso é nunca falar nada que não passou no jornal. Se não passou no jornal da TV aberta, não toque no assunto, tá? E se for internacional, passou no jornal, mas foi assunto internacional, é melhor evitar. Casos de violência geralmente são excelentes, eles adoram. Então, não sei quem matou quem ali, não sei quem foi atropelado aqui, teve briga na puta que eu pariu. Eles adoram isso aí, tá? É o pão e circo deles. Então, citar essas coisas ganha muitos pontos mentais ali na cabeça do Uga Uga. Basicamente, tudo que causar fortes emoções, sexo, violência, comida, futebol, essas porras assim, são excelentes porque eles vivem no modo id e, assim, eles não pensam, entendeu? Ou pelo menos dificilmente são sencientes. Então a linguagem tem que ser emocional e um bom termômetro para saber se o argumento ali ele é emocional o suficiente para o Uga Uga é justamente você ir pelo nível de visceralidade, sabe? Tem que ser bem visceral. Tem que ser orgânico no sentido de mexer com órgãos, comida mexe com órgãos, briga mexe com órgãos, sexo também, então tem que ser uma coisa visceral mesmo, eles adoram esse tipo de coisa, bem engraçado. E no mais, para deixar o negócio mais palatável, tenta ver como ridículo, sabe? Com escárnio, assim, na sua cabeça você vê aquilo como escárnio. Como se fosse um circo mesmo. Assim ajuda você a tancar e a sua bateria social a entrar no modo economia ali e aguentar até o fim do dia. Talvez o seu senso de humor não esteja bem preparado para isso, porque é muito difícil realmente você dar risada quando você está estressado, quando você não quer ir para o trabalho, quando você não aguenta, né, lidar com aquele povo. Então é muito difícil você realmente engajar numa piada, mas a ridicularização, assim, sabe, a ridicularização é uma coisa que tem que acontecer. Então, às vezes você não está rindo da piada que o cara contou, você está rindo dele, de tão ridículo que ele é. Mas é o jeito, entendeu? Se você conseguir, é uma boa forma de tancar aí esses malucos. De resto, é assim, saia o mais rápido possível. Quanto mais cedo você conseguir se afastar desse tipo de gente, porque você precisa trabalhar, ou porque é a sua família, ou porque você está fazendo um curso, ou porque é necessário estar naquele ambiente, quanto mais cedo você sair, melhor para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para a sua qualidade e expectativa de vida, porque essa porra deixa você careca, tá? Deixa você estressado, aumenta teu cortisol, mata tua testosterona, deixa você fudido. É isso que eu posso dizer a vocês. Fora isso, tem os vídeos da Mask Pill que eu deixei no canal, no antigo canal, né, que era o Coruja do Carvalho. Ainda tem uns vídeos lá, recomendo que vocês assistam. Tem um muito bom que eu tava até reassistindo esses dias, Como Lidar com o Brasileiro. É bom esse daí. Enfim, senhores, deixo o vídeo por aqui, 22 minutos é shorts, né? Vocês dizem, vídeo curto do Coruja e tal, mas porra, quer que eu fique enrolando aqui? Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.